Bom dia, queridos. Hoje é dia 25, né? Sexta-feira. Estamos completando aí mais uma semaninha de aula. Eu botei aqui a correção da aula 38, tá? Lembrando que semana que vem a gente tem o nosso teste 1 aí que vai de segunda a quarta-feira, né? O conteúdo é função afim, né? Função diretamente proporcional, que é o caso particular da função afim, e função inversamente proporcional, tá? Esses exercícios aqui são referentes justamente a essas funções. Quero lembrar também que semana que vem a gente tem a segunda etapa, né, da recuperação. Essa semana está tendo a primeira etapa, tá? Quem estiver fazendo aí, não esqueça de postar lá as tarefas da primeira etapa, tá bom? Então, na aula 38, né, na página 211, na questão 7, né, ele fala que o y é igual a 3,5x e eu já identifico, né, que deve ser uma função diretamente proporcional porque ela segue, né, o padrão y igual a kx, né, onde a constante aqui é o 3,5, né? Então para x1 3,5, para 2 7, né, 3 10,5 e assim vai. Por que é diretamente proporcional? Porque quando eu divido y por x eu encontro sempre o 3,5, não é isso? Na questão lá do Galileu, né, que é uma função, né, a gente vai ver depois a função quadrática, não existe proporcionalidade. Eu botei aqui para o tempo 1 levaria 4,9 segundos, né, para cair. No tempo 2 daria 4 vezes 4,9 daria 19,6. Se eu dividir 4,9 por 1 vai dar 4,9, mas 19,6 divididos por 2 não vai dar 4,9. Então não é diretamente. E se eu multiplicar, eu também não encontro os mesmos valores, não é inversamente. Então a gente vai verificar depois, tá? A nossa função que a gente vai estudar é a quadrática, com tempo ao quadrado aqui, não vai gerar proporcionalidade, ok? Na página 212, né, questão 11, a gente tinha um retângulo, né, de comprimento x e largura 30 menos x. Se eu somar todos os lados, que é o perímetro, vai dar 60, né? Na letra B, ele pergunta se ele trocar o valor de x, né? Se ele altera o perímetro, não. O perímetro vai dar sempre 60, mas para a área sim, né? Porque a área não é comprimento vezes largura, então seria x vezes 30 menos x, seria 30x menos x ao quadrado, a função da área, né? Em relação aos lados, ao lado x, né? E aí, se eu alterar, altera o resultado da área, né? Tá? Novamente aqui aparece uma função quadrática, o x ao quadrado, a gente vai ver depois. Na questão 12, é aquela questão da premiação, né, que eu fiz nos exemplos para vocês aí nas nossas aulas online, né? Com um ganhador 120 mil, dois ganhadores 60 mil, três ganhadores 40 mil e assim vai. E por que o prêmio é inversamente proporcional à quantidade de ganhadores? Porque quando eu multiplico, né, a quantidade de ganhadores pela premiação, eu encontro sempre os 120 mil, né? E a fórmula seria, a função seria prêmio igual a 120 mil sobre n, né? E aí obedece aqui a função P igual a K sobre X, né? Ok? Ou Y, né? No nosso caso aqui o P, o prêmio é o nosso Y, né? Y igual a K sobre X. Tudo bem? Aí a gente tem aí mais uma questãozinha, que é a questão 20 da página 217. Deixa eu só apagar aqui. Nessa questão, queridos, eu verifico o seguinte. Eu tenho lá uma reta, né? É a página aqui 217. Eu tenho lá, questão 20, né? Eu tenho uma reta que ela passa aqui pelo menos 6, não é? Aqui é o meu y, aqui é o meu x, né?
Ela passa aqui também pelo 2, 0, né? Eu tenho uma coordenada aqui D também, que é o 3, 3, né? Essa reta passa. Ele quer quais são as coordenadas do ponto A, né? Aqui está o ponto A. Eu tenho o ponto B aqui com 1 e menos 3, né? Aqui é o ponto B, né? Meu ponto C e meu ponto D aqui, né? Então, ó, o meu ponto A, a coordenada dele é 0, menos 6, né? O meu ponto B tem coordenada 1 e menos 3, né? O meu ponto C tem coordenada 2, 0. E o meu ponto D tem coordenada aí 3, 3, né? Na verdade aqui é só a questão A, né? São as coordenadas onde essa reta passa. Depois ele pergunta, né? Qual é a função que está associada a essa reta. Eu já sei que se é uma reta e ela não passa pela origem, então ela é a função afim, né? AX mais B. E lembra que eu falei para vocês que a sua reta vai sempre passar pelo eixo Y no B, né? Que é o valor fixo, né? Lembrando lá do taxista, que no caso aqui é o menos 6. Então eu já sei que esse B vale menos 6. O objetivo aqui é você descobrir o A e o B, tá? Porque o X e o Y, né, eles vão variando aí ao longo da reta. O B eu já descobri, então eu já sei que a minha função é y igual a x menos 6. Eu preciso descobrir o A. Para eu descobrir o A, eu posso pegar qualquer coordenada dessa, menos a coordenada A aqui, tá? Eu posso pegar qualquer coordenada dessa aqui, porque qualquer coordenada dessa é xy, né? Se eu pegar, por exemplo, o 2, 0, se eu trocar o x aqui por 2, né? E o meu y aqui por 0, eu ficaria com 0 é igual a 2a menos 6. Levando o menos 6 para lá, o meu 2a seria 6, o meu a seria 3. Pronto, então eu descobri a minha função. A minha função é y é igual a 3x, né? Menos 6. Ou f de x, né? Igual a 3x menos 6. Vocês não podem esquecer, para você escrever a função, você precisa descobrir o a e o b, e vir aqui depois e substituir o a e o b e obviamente repetir o y e o x, né? Porque o y e o x é a função, né? Lembra da historinha lá do taxista, né? É como se menos 6 fosse a bandeirada e os 3 aqui fosse a quilometragem, né? E aí, dependendo da quantidade, você paga y lá, né? Então, y e x tem que variar, né? O que se mantém fixo aqui é o a e o b, né? Ok? Então, um bom final de semana. Vejo vocês aí na segunda-feira. Beijos.